Shalom, meus queridos, boa tarde. Venho compartilhar com vocês uma palavra agora. A palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, o apóstolo Paulo, falando aos coríntios, ele diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo está escrevendo aos coríntios, os crentes, a igreja de Coríntios, ok? A linguagem é para eles, é para quem já tem Jesus. E ainda lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, Paulo também afirma: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Somos os mais infelizes de todos os homens. O apóstolo Paulo, ele sabia que para aqueles que receberam a Jesus como Senhor em suas vidas e vivem como nova criação em Cristo Jesus, a vida terrena ela é muito pouco diante da vida eterna. E então por isso que ele falou isso, né? Ele falou: olha, as coisas que nós vemos aí, olha, elas são temporais, elas passam. E as que nós não vemos, as espirituais, elas são eternas. E se nós vamos esperar só naquilo que nós estamos aqui, que está diante dos nossos olhos físicos, nós somos pobres. Porque isso aqui faz parte de algo que um dia vai deixar de existir. É algo temporal, passageiro. É isso que quer dizer temporal. É algo que passa muito rápido, né? Meus amados, a fé se direciona a Deus e a graça vem diretamente do Pai para nós. Vem como? Vem pela fé. Quando nós direcionamos a nossa fé ao Senhor, cremos na sua justiça, cremos na sua obra, ela nos traz toda a riqueza, a abundância da graça até nós. Tudo que Deus fez por nós, tanto na criação como na salvação, foi de graça. E a única coisa que Ele espera é que nós creiamos, queridos. A fé, ela fala, tá? Ela gera uma fala. E o que fala, o que essa fé fala, ela acontece. É assim desde a criação do mundo. 1 João capítulo 2, versículo 6 diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Está se referindo a Jesus e àquele que permanece em Jesus. Então, quem permanece em Cristo tem uma referência de como caminhar, de como viver. Viverá como Ele. E uma das formas, então, de andar como Jesus andou é viver pela fé. Ele viveu pela fé aqui na terra. Certa vez ele disse a uma figueira que ela não produziria mais frutos. E essa figueira se secou até a raiz, não é? E Paulo ficou ali impressionado, se admirou de ver aquela figueira, né, que estava seca desde a raiz. E Jesus explicou ali para os seus discípulos sobre a fé, como que ela funciona, né? E o tipo de fé que vem de Deus. Marcos 11, 23 diz: se alguém disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que disse, assim será com ele. A fé, ela nos identifica com Jesus. E Jesus ensinou
que se alguém, o que é alguém? Qualquer pessoa, disser aquilo que está crendo no seu coração, ou seja, declarar o que está crendo, será assim com ele. Por isso, lá em 2 Coríntios, Paulo fala lá no capítulo 4, versículo 13, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, se falamos é porque cremos. E a nossa vida deve ser uma vida de testemunho de fé. Diz ainda em Romanos capítulo 10, versículo 8, né? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra que pregamos. A palavra que pregamos, ela não tem que estar só no coração. Ela deve estar também na nossa boca. Aquilo que nós declaramos, aquilo que nós falamos. O que as pessoas têm ouvido de você? Têm ouvido um testemunho de fé como os discípulos ouviam de Jesus, como as multidões ouviam de Jesus? Você está expressando de fato aquilo que a vida de Cristo? Porque muitas vezes as pessoas falam, né, santidade, falam de sacrifícios e amor, mas tudo isso não existe se você não crer. E se se não for fé, isso não adianta nada, não vai acontecer. Você não vai amar como Cristo amou, não é verdade? Você não vai viver uma vida de fé num estado de justiça que o Senhor colocou. E você não vai desfrutar da abundância, da plenitude da graça de Deus em Cristo Jesus. Você vai ser um religioso, né? Você vai ser uma pessoa que vive, vai ser salvo, mas não vive a plenitude. Não vive a plenitude de toda a obra que o Senhor realizou na sua vida, que realizou por você. Meus queridos, não existe força, não existe poder maior nesta terra do que a fé. Então, quando nós agimos pela fé, nós nos identificamos com Cristo e o mesmo poder de Cristo se manifesta na nossa vida. O mesmo poder de Cristo vai agir através da nossa vida. E então nós seremos, de fato, agentes de milagres nesta terra. Amém? Queridos, permaneça abençoado, mas permaneça vivendo por fé. Porque quem é abençoado tem uma vida de fé e tem uma linguagem de fé, tem uma fé expressada pela sua própria vida. E isso faz com que nós possamos transbordar esta fé pelo amor e transbordamos esta fé falando de Cristo com alegria, com toda liberdade, sem ficarmos preocupados, tensos, mas de uma forma natural. O Evangelho, ele é declarado, ele é anunciado por meio das nossas vidas. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para vocês. Permaneçam abençoados. Pai, eu oro nessa hora por esses amados e amadas que ouviram essa palavra. Sabemos que a principal característica de Cristo era viver pela fé. E assim, Senhor, é que nós viveremos e é assim que cada um desses amados e amadas viverão. E verão os frutos da fé. Viverão e desfrutarão milagres através da sua fé.
Senhor, que esta fé verdadeiramente transborde nas suas vidas e que então eles possam estar demonstrando e declarando as tuas virtudes, demonstrando e declarando as tuas obras, Senhor, e como diz a tua palavra, Senhor, declarando as tuas virtudes a todo o mundo. Porque eu ouvi, porque eu criei, eu então falo. Que cada um possa, Senhor, ter a ousadia de viver uma vida de fé em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Um beijo no coração, um bom domingo, uma boa semana para todos. Shalom.